Querido irmão, querida irmã, neste 30º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos brinda com uma pérola do Evangelho. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. É uma preciosidade. Jesus conta essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. Hoje diríamos aqueles que se acham bons demais, santos demais, merecedores do céu. E além disso, desprezavam os outros. Aquelas pessoas que, por praticarem a religião, se achavam melhores que as demais, né? Que nem certas pessoas de nossas comunidades que se acham melhores do que os demais, mais merecedores do céu do que os outros. Jesus então vai contar a parábola dizendo que 2 homens subiram ao templo para poder rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de imposto. Aqui já tem uma distinção muito grande entre as duas pessoas. Os fariseus eram um partido religioso no tempo de Jesus. Eles eram rigoristas, moralistas, eles procuravam decorar e viver os 613 mandamentos da lei de Deus. Nisso, da parte deles, é altamente elogiável, porque eles queriam viver com radicalidade a sua fé nos mínimos detalhes. Só que tinha um problema, eles se achavam melhores que os outros, né? Desprezavam os outros. Chamavam os demais de impuros, de malditos, conforme está lá no Evangelho de João, né? Jesus os denuncia como hipócritas. Por quê? Porque praticavam a fé simplesmente com a intenção de serem reconhecidos e aplaudidos como santos pelos outros. Então, no fundo, não praticavam os preceitos religiosos com a finalidade de agradar a Deus, mas para serem aplaudidos pelos outros, reconhecidos pelos outros, né? E veja só, do outro lado está o cobrador de imposto. O cobrador de imposto aqui está se referindo a um cobrador de imposto para o Império Romano. A gente nunca pode esquecer que quando Jesus veio ao mundo, a sua terra, Israel, estava colonizada por Roma. Então, Roma cooptava judeus para cobrarem impostos para César, né? Então, o cobrador de imposto era detestável por 3 motivos. O primeiro lugar, porque pelo fato de lidar com as moedas romanas, cujas moedas havia a face do imperador romano, que era considerado como Deus, exigia o culto divino. Então, diante da religião, o cobrador de imposto sempre era considerado impuro para praticar a fé. Primeira coisa. Segunda coisa, é sabido que o cobrador de imposto ele cobrava a mais e embolsava o dinheiro. Se enriquecia à custa da cobrança a mais do imposto, né, estabelecido por Roma, né? Lembra, por exemplo, de Zaqueu, que fala, olha, se eu roubei, se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, existia essa condição de muitas vezes o cobrador de imposto cobrar além daquilo que o Império Romano estava exigindo. Inclusive, na Mishnah, fala que num tribunal, quando se exigisse homens para dar testemunho, né, o testemunho de um cobrador de imposto não era válido, tá? Olha só para você ver. E a terceira condição era o seguinte, que pelo fato do camarada trabalhar para o Império Romano, ele era considerado um traidor do povo de Deus. Então todo mundo detestava o cobrador de imposto, porque os consideravam como traidores do povo e servidores de Roma, né? E aí é interessante que Jesus agora, na parábola, ele focaliza o coração do fariseu. E agora presta atenção. O fariseu, né, segundo aqui a disposição do texto, gasta quase que 6 linhas para fazer a sua oração. E veja, ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, né? Ou seja, eu sou melhor que os demais, né? Ele se considera melhor do que os outros, né? Que coisa interessante, olha lá, ele não se acha ladrão, ele não se acha desonesto, ele não se acha adúltero, ele não é nem como aquele cobrador de imposto que está ali. Ou seja, ele se julga melhor que os demais. Ele julga os demais e se acha melhor do que os demais. Eu jejuo 2 vezes por semana. Olha, a religião judaica exigia o jejum 1 vez por ano, no dia de Yom Kippur. Ele jejuava 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. A religião judaica não exigia isso. Era de coisas específicas que a religião judaica exigia o pagamento do dízimo. E ele dava de tudo aquilo que ele arrecadava. Então perceba, ele se acha melhor que os outros
E ele fazia mais do que a própria religião exigia, né? Fazia mais do que a própria religião exigia, né? E veja, ele está rezando em silêncio, versículo 11. Ele não está falando em voz alta, ele está rezando em silêncio no coração dele e Deus está vendo o que ele está rezando. E perceba que o conteúdo da oração é ele mesmo. Ele faz da oração uma espécie de autoelogio das suas próprias virtudes, um autoelogio de sua justiça. Agora veja a postura do cobrador de imposto. O cobrador de imposto, repito mais uma vez, considerado um traidor do povo, um pecador público, ele ficou à distância, claro, porque um fariseu nunca ficaria perto de um cobrador de imposto, porque ele consideraria que a impureza do cobrador de imposto passaria para ele. Então, talvez o cobrador de imposto, sabendo que o fariseu se comporta dessa forma, ficou à distância. Ficou à distância, olha só. E nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ele está falando em voz alta, repare, todos os que estivessem ao redor dele escutariam a oração do pecador público, do cobrador de imposto. Ele reconhece publicamente a condição de pecado dele. Meu Deus, tem piedade de mim porque sou pecador. Uma pergunta, alguém já se perguntou por que ele é cobrador de imposto? E se essa fosse a única oportunidade que ele tinha para poder ganhar o pão de cada dia? Muitas vezes as pessoas desenvolvem certos trabalhos, certas funções, certas profissões, as pessoas as condenam, mas nunca se perguntam se elas de fato teriam outra oportunidade de exercer outra profissão na vida, né? E Jesus termina a parábola dizendo, quem é que voltou justificado, santo, reconciliado para casa? Foi o cobrador de imposto, e não o fariseu orgulhoso e vaidoso. Porque quem se eleva diante de Deus será humilhado por ele. Quem acha que possui méritos diante de Deus para a salvação, Deus fará com que ele veja a sua miséria, porque do ponto de vista da história da salvação, o mérito é todo de Cristo. Deus nos reconciliou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O mérito é todo de Jesus, nós não temos mérito algum. A nossa justiça, a nossa bondade não possui méritos. Elas devem ser um ato de agradecimento a Jesus por tudo aquilo que ele fez por nós para poder nos levar para o céu. Repare que o fariseu parecia santo por fora, mas por dentro era podre. O pecador público, o cobrador de imposto, era rotulado por fora como pecador, mas por dentro ele era santo. Recorde também que Jesus não seguia essa lógica dos fariseus. Jesus teve um cobrador de imposto como seu discípulo, como seu apóstolo, o evangelista Mateus, né? Então aprendamos essa lição. Talvez a oração mais sincera que nós possamos fazer para Deus nesse dia é, meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. E Deus, ao reconhecer que nós não temos mérito algum, Ele mesmo nos dará os méritos de Jesus Cristo e nos fará entrar na glória do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.